Tudo pronto. Corinthians finaliza a preparação e já tem uma provável escalação para o confronto decisivo da Libertadores contra o Rosário Central nesta quinta-feira às 9h30 da noite. E nesse vídeo você confere comigo a provável escalação do Timão para esse confronto tão decisivo. No gol do Corinthians para essa partida, Fernando Diniz deve escalar Hugo Souza. Como o Corinthians terá um confronto em que tese é muito difícil, pois o Rosário Central é uma equipe muito qualificada e tem grandes chances de amarrar o jogo e levar para disputas de pênaltis, o Hugo Souza é um goleiro que se torna muito importante nessa partida, pois o Corinthians tentará ficar com a posse de bola e fazer uma pressão no Rosário. E no contra-ataque, a equipe argentina se torna muito perigosa e dependeremos muito das defesas do Hugo Souza e, consequentemente, mais na frente, caso ninguém consiga marcar ou o jogo termine empatado, a disputa será decidida nos pênaltis, onde o Hugo Souza é gigante e já decidiu várias vezes para o Timão. Agora indo para a lateral do Corinthians, teremos o Mateuzinho, outro jogador que também é peça crucial no esquema do Fernando Diniz, outro lateral que tem feito uma grande temporada de 2026 e nos últimos jogos tem sido um jogador muito eficaz. Tem ido muito bem no sistema defensivo, mas no ataque tem ido também muito bem e tem sido peça-chave e fundamental no esquema do Corinthians. Agora, como zagueiro pela direita, Fernando Diniz deve escalar Gabriel Paulista. Apesar de ter saído sentindo no último confronto contra o Cruzeiro, o Fernando Diniz, no próprio jogo, na entrevista coletiva após a partida, confirmou que não era uma coisa grave a lesão. O jogador sofreu uma pancada no primeiro jogo contra o Rosário, voltou a sentir nessa partida e foi aí protegido pelo Diniz, que tirou ele no segundo tempo para não agravar a sua lesão. Agora, ao lado do Gabriel Paulista, teremos Gustavo Henrique. Acredito que esse é o principal jogador do Corinthians nessa temporada e acredito que nesse confronto tão decisivo ele se torna uma peça-chave para o Corinthians tentar uma classificação, pois além de ser um zagueiro muito seguro defensivamente, que quase sempre faz grandes atuações defensivas na bola aérea, é um zagueiro que tem feito muitos gols. Com a ausência dos principais atacantes do Corinthians nos últimos jogos, ele tem conseguido se sobressair, tem marcado muitos gols e tem ajudado o Timão em muitas partidas. Agora indo para a lateral esquerda do Corinthians, novamente teremos Matheus Bidu. Esse também é outro jogador do sistema defensivo do Corinthians que tem sido muito regular. Acredito que todo esse sistema defensivo do Corinthians é um time bastante consolidado, um sistema com 4 jogadores que tem ido muito bem com o Diniz, tem sofrido poucos gols, tem sido uma equipe bastante sólida defensivamente, surpreendendo muitos torcedores, já que o Diniz é um treinador conhecido por ser muito bom ofensivamente, mas os seus times sofrem muitos gols defensivamente. E o Matheus Bidu, ofensivamente, é um lateral muito útil, que ataca como um ala esquerda quando o Corinthians tem a bola, um lateral também que tem sido muito regular e tem feito uma grande temporada. Agora indo para o meio de campo do Corinthians, como um primeiro volante, teremos o meio-campista Raniel. Acredito que também em 2026 ele tem sido um dos jogadores mais regulares do Timão. Um jogador que tem feito partidas muito boas defensivamente, um jogador que é praticamente imbatível no 1 contra 1. Um jogador que faz muitos desarmes e nessa partida contra o time argentino precisaremos muito de um Raniel inspirado, fazendo grandes desarmes, recuperando a posse de bola rápido para o Corinthians tentar novamente outra jogada no setor ofensivo e consequentemente criar mais oportunidades de gols e vazar a equipe do Rosário. Ao lado do Raniel como um segundo volante, o Fernando Diniz deve optar por escalar André Carrillo. Como o Alan sofreu aí uma expulsão no primeiro jogo na Argentina contra o Rosário, ele estará aí suspenso nesse confronto e não poderá atuar. Quem era o titular absoluto da posição era o volante André. Este está com uma lesão no músculo da coxa e também será desfalque confirmado para essa partida. E o André Carrillo, por ter feito uma grande atuação contra o Cruzeiro, ele sai na frente em relação aos outros
oponentes, aos outros adversários pela posição. No caso, o Matheus Pereira, que é um dos nomes que o Diniz mais gosta na posição, e o André Carrillo aí deve ser o titular. Indo agora para a ponta direita do Corinthians, pelo lado direito, como praticamente um atacante no esquema do Diniz, teremos Caio César. Esse também outro jogador que tem sido destaque do Corinthians nas últimas partidas, e depois das ausências de Yuri Alberto e Memphis Depay, acredito que ele foi o jogador mais regular e que teve o maior protagonismo, que aproveitou melhor a chance no ataque do Corinthians. Agora, indo para o lado esquerdo, como meia esquerda, para essa partida teremos o Breno Bidon. Acredito que o Breno Bidon é um jogador que tem sido também muito regular, e nessa partida contra o Rosário, onde o Corinthians precisará ficar com a bola, precisará ter a posse o tempo todo, pressionar a equipe do Rosário, o Bidon é um jogador que precisa estar muito bem. Um jogador que gosta de 1-2, gosta de ter a bola, de fazer aproximação e chegar na área também, surpreendendo o time adversário. É um jogador muito útil também, que precisa estar muito bem nessa partida e com certeza estará. Agora, indo para o ataque do Corinthians, como um segundo atacante, o camisa 10 do Corinthians, teremos Rodrigo Garro. Acredito que esse, entre os titulares do Corinthians, é a maior esperança que temos para fazer uma boa atuação e decidir o confronto nos primeiros 45 minutos para o Timão. O Rodrigo Garro, mesmo estando um pouco abaixo depois da pausa para a Copa do Mundo, é um jogador que é o diferente desses 11 titulares. Um jogador que tem a bola parada, tem assistências, mas também precisa aparecer mais marcando gols e sendo peça aí que decide as partidas para o Timão, e tenho fé que nessa partida contra o Rosário ele decidirá e irá marcar até algum gol para o Timão. Agora, como o camisa 9 do Corinthians para essa partida, o Fernando Diniz não contará com o Yuri Alberto. O camisa 9 será o Pedro Raul novamente. Mesmo o Memphis Depay estando relacionado e estando pronto para essa partida, o Fernando Diniz deve optar por utilizá-lo apenas no segundo tempo, já que ele deve ter aí cerca de 30, 45 minutos apenas de jogo para jogar, já que ele vem de um longo tempo de inatividade sem atuar. E o Yuri Alberto também já foi descartado para essa partida e deve precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar da lesão. Acredito que também outros desfalques do Corinthians ficam por conta de Vitinho e atacante Kaique também estão lesionados, assim como Zacarias Labiar, todos com problemas no joelho, serão desfalques. Meu palpite para essa partida, acredito que o Corinthians vencerá por 2-1 esse confronto, com gols de Rodrigo Garro, e acredito que o Memphis Depay brilhará no segundo tempo e marcará o gol decisivo da classificação do Timão. Diz aí nos comentários agora, pessoal, qual o seu palpite para Corinthians e Rosário Central nesta quinta-feira. Diz também nos comentários o que você achou da provável escalação do Corinthians para esse duelo tão importante. Valeu, pessoal, e te espero aqui nos próximos vídeos.